Isto vai tornar os teus treinos bem mais difíceis e de certeza que não vais conseguir fazer assim tantas repetições como fazias quando abrandavas o movimento. Porque os teus músculos vão ficar muito mais cansados e basicamente não vais conseguir fazer muito mais. Mas é assim que sabes que tiveste um bom treino e que puxaste por ti. Há muitas prisões, como tu deves saber. Os reclusos estão banidos de usar pesos, porque provavelmente poderiam usar-nos como armas. Assim, os prisioneiros estão restringidos a usar apenas exercícios de calistenia. Desta maneira, os métodos de treino não envolvem o uso de nenhum tipo de equipamento de ginásio, nem de pesos, mas na mesma, eles conseguem ter brosses gigantes e conseguem ter físicas incríveis. E como é que isto é possível? Se eles nem sequer podem usar pesos, nem podem usar a supercarga através dos pesos. A resposta é que eles, na mesma, continuam a fazer essa supercarga, só que não através do aumento da carga do peso. Eles não aumentam o peso habitualmente. Eles usam outros métodos. E é isto que vamos ver neste vídeo. Então, na maioria das vezes, quais são esses métodos de aumento de supercarga que não vão envolver a carga externa, que não vão envolver os pesos? O que tu precisas de saber é que só há duas maneiras de fazer progressive overload para ganhares mais músculo. Quais são essas duas maneiras? São aumentares a resistência do exercício e aumentares o tempo sob tensão dos músculos durante o treino. E como eles não conseguem aumentar os pesos, então o que é que eles fazem? Aumentam o tempo sob tensão. E isto já podes fazer de várias maneiras. Primeira maneira, adicionar as repetições. Isto é a maneira mais básica de supercarga onde pesos não estão envolvidos. Adicionar repetições vai aumentar o volume e o aumento de volume depois vai levar ao crescimento de músculo. Como o teu corpo se habitua à supercarga que é levado ao crescer mais músculo, então se mantivesses sempre o mesmo treino, já não ias conseguir evoluir da mesma maneira. Não irá haver estímulo suficiente para o teu corpo perceber que tem que fazer crescer mais músculo para depois conseguir evoluir. Então, o que é que tu fazes? Aumentas as repetições e o teu corpo é forçado a crescer mais músculo, de forma a se tornar capaz de realizar os teus treinos mais difíceis. E é tão simples quanto isso. Esta é a maneira mais simples de aumentares a carga dos teus treinos sem peso. A segunda maneira que os prisioneiros utilizam para aumentar o tempo sob a tensão dos seus músculos é simplesmente evitarem fazer as repetições completas. Eles nunca vão até a posição inicial, até a posição de descanso. Eles sabem que estão a fazer apenas meias repetições. E isso deve estar a pensar que isto não é certo. Mas eles têm uma razão por trás disto. Se fizeres apenas meias repetições sem voltar à posição inicial, estás sempre a manter a tensão do exercício. Nunca a perdes. Então vais aumentar o tempo sobre essa tensão. Mas tens que fazer a metade certa do exercício. Por exemplo, nas flexões, a metade da repetição que tem que ser feita para dar maior crescimento é a metade inferior. É a secção do movimento em que a tua cabeça está mais próxima do chão. Enquanto que nas elevações, a metade da repetição que deve ser feita é a contrária, a metade de cima. É a metade em que a tua cabeça está mais próxima da barra. Quando fazes a amplitude de movimento completa de qualquer exercício e voltas à posição inicial, vais perder a tensão do movimento. Não percebas isto mal, fazer a amplitude total dos exercícios é muito importante. Mas se quiseres evitar perder a tensão durante um exercício, meias repetições são uma solução. Fazer meias repetições vai garantir que as tuas fibras musculares estão completamente sob stress, de forma a poderem ser reparadas e, consequentemente, crescerem maiores e crescerem mais fortes, aumentando depois, como já sabes, a massa muscular. E agora vou-te explicar ainda mais uma maneira, sem ser o aumento das repetições e sem ser meias repetições, de forma a aumentar o estímulo muscular sem utilizar os pesos. Então, o que é que tu também podes fazer? É tornar a tua repetição mais lenta. Isto vai tornar os teus treinos bem mais difíceis e de certeza que não vais conseguir fazer assim tantas repetições como fazias quando abrandavas o movimento. Porque os teus músculos vão ficar muito mais cansados e basicamente não vais conseguir fazer muito mais. Mas já é assim que sabes que tiveste um bom treino e que puxaste por ti. Foste até ao limite e agora não consegues fazer mais repetições. E agora, qual é a parte mais importante do movimento para diminuir a velocidade? Se queres ganhar massa muscular, tens que abrandar durante a parte excêntrica do movimento. Ou seja, o que é a parte excêntrica? É durante o negativo do movimento, quando estiveres a descer. E esta é a parte mais importante para fazeres mais devagar. Não a parte concêntrica, quando estás a subir, mas sim a excêntrica, quando estás a descer. E porquê? Porque essa parte é a que gera maior tensão mecânica e ativa um maior número de fibras musculares. Acaba por ser a parte do movimento em que o maior número de lesões nas fibras musculares são criadas, que é o que depois vai levar ao ganho de massa muscular. Então, em vez de tentares fazer o exercício durante o maior número de repetições possíveis, sente o movimento. Faz as repetições mais devagar e sente mesmo os músculos a queimarem, porque é aí que vais conseguir ganhar mais massa muscular. Agora, a última maneira de aumentar a tensão dos músculos é diminuir o tempo de descanso entre os sets.
Se quiseres aumentar o volume dos teus treinos, mas não queres perder muito mais tempo, então tens que diminuir os tempos de descanso. Não descanses mais que 90 segundos entre sets. Porquê? Os tempos de descanso muito longos são uma das principais razões que fazem as pessoas perderem muito tempo no ginásio ou perderem muito tempo a treinarem onde quer que seja. Por outro lado, se já descansavas menos de 90 segundos entre os sets, então experimenta descansar metade. E utiliza o tempo que estás agora a poupar para meteres mais volume dentro do treino, para fazeres mais repetições. Garanto que vais conseguir evoluir muito mais desta maneira, porque se o teu treino tem a mesma duração, mas os teus tempos de descanso são bem mais curtos, então esse tempo que estás a poupar vais utilizá-lo para fazer mais repetições e vais conseguir aumentar o volume de repetições do teu treino. E pronto, assim que os prisioneiros conseguem sobrecarregar progressivamente os seus treinos sem tocarem uma vez que seja em pesos. Pronto, foi este o vídeo. E se tu achas que este vídeo foi útil, e se achas que eu talvez te conseguisse ajudar em mais alguma coisa, algum tipo de acompanhamento, ou então outra coisa, então entra na descrição e clica no link. E olha, até o próximo vídeo.